Amanhã, 6h30 da noite, o Botafogo entra em campo para enfrentar o Juventude. E o time do Botafogo deve ter algumas modificações. O Botafogo deve poupar, conservar alguns jogadores para esse confronto, visando o jogo do meio de semana, quarta-feira, contra o Vasco pela Copa do Brasil em São Januário. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje qual é a provável escalação que o técnico David Ancelotti vai colocar em campo para o Botafogo conseguir fazer um bom jogo amanhã contra o Juventude e talvez sair com os 3 pontos de lá. Então deixa o like aí embaixo e vem comigo. Essa deve ser a escalação do Botafogo amanhã nesse confronto diante do Juventude. Juventude vem embalado, né? Vem de uma boa sequência de resultados, jogando dentro de casa. A gente sabe como é difícil, complicado enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi. Então o Botafogo tem que levar esse jogo com o máximo de seriedade se quiser sair com os 3 pontos. Botafogo vai com o John no gol. Na lateral direita, Vitinho deve ser o titular, mas tem a possibilidade da entrada ainda também do Matheus Ponte. Na zaga, o Botafogo terá o Alexander Barbosa e a volta do David Ricardo. Agora sim, o David Ricardo deve retornar ao time titular do Botafogo, mas também pode ser que jogue o Fernando Marçal. E aí, se joga o David Ricardo, Barbosa vem jogar pelo lado direito e o David Ricardo joga pelo lado esquerdo. Se o Marçal jogar, é ao contrário, o Barbosa lá no lado esquerdo e o Marçal no lado direito. Na lateral esquerda, Alex Telles vai ser o titular. Não devemos ter ainda o Cuiabano à disposição para esse jogo para jogar como titular. Na dupla de volantes do Botafogo deve ser o Marlon Freitas e o Danilo, mas pode ser que o Alan entre no lugar do Danilo, que o técnico pense nessa conservação do Danilo para o jogo de quarta-feira contra o Vasco. E aí o Botafogo no trio de meias é o Arthur, nessa meia pelo lado direito. Jogando centralizado deve ser o Savarino titular, mas pode ter entrado o Santiago Rodrigues. Aí o Savarino também seria preservado desse jogo e ficaria no banco de reservas. E o Savarino ficaria no banco de reservas descansando. Na meia pelo lado esquerdo é o Álvaro Montoro, que deve jogar como titular, mas não se surpreendam se tiver uma entrada do Jefinho nessa meia esquerda do Botafogo. E para jogar como centroavante é o Arthur Cabral, que deve ser o titular. Lembrando que o Cris Ramos já está inscrito, já consta no bid, então ele já pode jogar também, fazer a sua estreia pelo Botafogo nesse jogo diante do Juventude. O que é importante também você ter um centroavante que mude um pouco as características da equipe, talvez um centroavante um pouco melhor no jogo aéreo do que é o Arthur Cabral. Mais algumas mudanças que o técnico David Ancelotti pode fazer no time do Botafogo é colocar o Newton jogando como volante titular nesse jogo. Ele também pode colocar o Jefinho e o Álvaro Montoro juntos. E aí nesse caso os dois jogadores podem alternar. Pode jogar em algum momento do jogo o Jefinho mais aberto pela direita, como já aconteceu. Outro momento do jogo o Montoro pode cair pela direita e o outro pela esquerda e vice-versa. E o Correia deve ganhar a vaga de titular nesse jogo no lugar do Savarino. Deve jogar o Correia como esse meia centralizado. E o Santiago Rodrigues também é uma possibilidade nesse time do Botafogo para o confronto diante do Juventude. Então Botafogo com bastante mudanças devemos ter amanhã, visando o jogo do meio de semana da Copa do Brasil contra o Vasco. Seguinte, cara, o Botafogo precisa vencer esse jogo, precisa dar uma resposta para o seu torcedor em relação ao que aconteceu no meio de semana diante da LDU. O Botafogo não pode perder esse jogo e se desgarrar dessa luta dos times que estão em cima da tabela. É de suma importância essa vitória do Botafogo, visando ficar pelo menos aí em um G6, ficar nesse bolo de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, tendo em vista que o Botafogo vem de uma derrota em casa para o Palmeiras. O Botafogo ainda é o favorito para esse jogo, tem muito mais qualidade técnica do que o time do Juventude, mas o Juventude costuma igualar na força e na tática, jogando fechadinho, saindo em contra-ataque e aproveitando os erros do adversário, utilizando bastante o seu centroavante móvel e rápido, que é o Gabriel Talhari, com bola nas costas dos zagueiros adversários. Então isso é algo que o Botafogo precisa ficar atento para essa partida. Eu confesso para vocês que eu queria bastante ver o Jefinho voltando a ter minutagem nesse time do Botafogo, mas não tirando o Montoro. Ele junto com o Montoro, eu acho que poderia sim funcionar nesse time do Botafogo. Eu acho que o Botafogo precisa dar uma chacoalhada no seu grupo em algumas posições, alguns jogadores. O Botafogo está necessitando da contratação de pelo menos mais um zagueiro destro, né, que joga pelo lado direito, que o Botafogo está pecando, já está aí há, sei lá, umas 5, 6 rodadas seguidas jogando com zagueiro improvisado, sem ter às vezes zagueiro, realmente zagueiro no seu time, sem ter opções no banco de reserva. E isso, querendo ou não,
faz uma diferença no contexto final, sim. Alguns jogadores do Botafogo, como o Danilo, a torcida tá pegando no pé, mas eu acho que o Danilo é um dos menos culpados, um jogador que tá chegando agora. A gente tem que se lembrar, quando o Luiz Henrique chegou, quando a Almada chegou, esses caras demoraram alguns jogos para entrar ali na rotação que precisava, e é muito mais fácil você pegar um time que já está todo certinho e você jogar bem, do que você pegar um time que talvez ainda está desarrumado e aí você conseguir jogar bem no meio desse time. Então isso tudo faz uma grande diferença. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Deixa o seu palpite para esse jogo. Meu palpite para essa partida aí é 1 a 0 Botafogo. 1 a 0 Botafogo, eu acho que é um bom palpite. Eu quero saber aí embaixo a opinião de vocês. Não se esqueça de deixar o seu like aí, de compartilhar esse vídeo. Eu fico nessa. Abração do Francesco, nós fui.